estou aqui para falar sobre trauma. Por que trauma? O trauma, quando ele existe mais forte, mais intenso na vida de uma pessoa, ele tende a ter um impacto muito negativo, ele fica vindo de forma consciente ou inconsciente e atrapalha a nossa alegria no dia a dia. Provavelmente atrapalha nos relacionamentos, atrapalha atrapalha na nossa autoestima, na nossa segurança, autoconfiança, até na parte de merecimento, de merecer ser feliz. Mas Fabi, o que é trauma, né? Será que eu sofri um abandono de um relacionamento, eu fui traído, o meu pai abandonou a minha mãe abandonou meu pai, cresci sem pai, cresci sem mãe, ou mesmo um namorado, um marido ou a esposa me agrediu fisicamente, agrediu verbalmente, isso é um trauma? Depende da forma que você reagiu a essa ocasião, né, naquele momento, como que a sua mente guardou isso para você, como que está isso na sua história. Isso faz toda a diferença. Então, se isso é algo que você lembra constantemente ou em momentos específicos, provavelmente é um trauma, sim, algo negativo que ficou guardado. E Fabi, como que eu faço para saber se eu tenho traumas inconscientes que eu não lembro, né? Teve uma época na minha vida que eu fiquei cismada que eu tinha algum trauma que eu não lembrava, que estava no meu inconsciente, porque só podia ser isso, por isso que eu era daquele jeito, tão triste, tão angustiada, tão irritada. Falei, deve ter alguma coisa. E eu entendo se por acaso você está pensando isso, né? Eu tenho algo inconsciente que hoje eu não consigo, de repente, ser feliz, estar feliz no meu dia a dia, ou ter mais, sim. Mas o mais importante é o que vem depois, o como a gente reage a ele. Mas ainda no conceito do que é, então sim, pode ser algo muito forte, é muito comum abuso sexual, abuso verbalmente diminuindo a criança ou o jovem ou o adulto, porque o trauma ele pode ser formado em qualquer idade. Então é muito comum virem me procurar por conta de traumas recentes. Então, a minha esposa me traiu, o meu marido me traiu, ou me abandonou, decidiu se separar, e hoje eu me sinto assim. Já faz alguns meses, já faz alguns anos, e hoje eu me sinto inseguro, insegura. Hoje eu não confio nas pessoas. Hoje eu tenho raiva de quem age de forma mais agressiva, porque eu sofri agressão no meu relacionamento. E aí qualquer relacionamento de pai com filho, pai e mãe, marido, mulher, entre irmãos, às vezes acontece. Então, independente da forma que o trauma aconteceu, ele é algo que eu sinto hoje, e isso tem marcas no meu comportamento, no meu sentimento, nas minhas emoções. Pode ser que isso esteja tão forte que você não esteja conseguindo fluir em alguma área na sua vida. Por isso que é importante não só identificar o que é que está acontecendo aqui, e mais importante do que identificar é você lidar com como que você vai sair disso. Então, Fabi, ok, eu sei, de repente você tem algum trauma que você lembra, ou você suspeita que tem algo que você não lembra. Ok, se é algo que você não lembra, é só uma suspeita. Então, fica em paz se você está nessa pergunta de que eu já estava no passado, é algo que eu não lembro, é algo que eu não lembro. Porque quando você acha o caminho do como você vai superar o que está te incomodando, no meu caso era a tristeza e o nervosismo,
você não necessariamente precisa ir lá no porquê. Muitas vezes a gente consegue chegar no porquê quando eu atendo individualmente, e aí a gente tem estratégias e ferramentas para ir lá, mas ele não é o mais importante, combinado? Então, trabalhando na linha de raciocínio, que você lembra de algo, algumas coisas que marcaram, e ela pode ser marcada ou uma vez de forma intensa e forte. Então, eu levei uma surra do meu marido ou uma surra da minha esposa. Acontece, gente. Ou eu fui abusado ou abusada sexualmente, trazendo esses dois que são os mais comuns que chegam para mim. Então foi uma vez só, com uma forte marca emocional. Ou eu por diversas vezes entrei em relacionamentos abusivos. Por diversas vezes eu escolhi a pessoa errada para me relacionar, uma pessoa com uma característica específica, e eu não quero mais repetir esse erro, porque isso já está um trauma na minha vida. Isso é muito comum. Então, o mais importante é você identificar o que você não quer. Eu não quero mais escolher a pessoa errada. Eu não quero mais me sentir inseguro e me sentir insegura porque eu apanhei na infância. Isso é muito importante. Escolher o que você não quer, você já tem nítido o ponto que você vai trabalhar. Excelente! Então, se você por acaso está aí assistindo e vem algo na sua mente do que você não quer trabalhar, do que você não quer na sua vida mais, é um excelente ponto de partida. Coloca num papel, eu não quero mais isso. Se você por acaso lembra do trauma, de algo que te impactou negativamente, e uma estratégia que eu vou dar para você é você escrever isso. E eu vou te explicar o porquê escrever, porque você está sozinho, sem acompanhamento, uma forma que você consegue trabalhar da sua casa, um início já para amenizar esse trauma no seu dia a dia, para você trabalhar ele não te impactar mais, não atrapalhar na sua jornada na alegria, ele não está entre o seu dia a dia e a sua alegria, ele tem que estar menor para você conseguir fluir mais na alegria. Então, ok, Fabinho, identifiquei e coloquei num papel. Por que é importante eu escrever num papel? Porque essas emoções ficaram paradas, travadas, cravadas na sua alma, na sua mente, no seu coração. Então, para você poder colocar para fora os sentimentos, as emoções vinculadas a esse momento, é necessário sim, Fabi, escrever dói, porque pensar no trauma dói. E através da dor a gente consegue se libertar para a alegria, ok? Então, reduzindo a dor, a gente precisa mexer um pouquinho nela para depois a gente se liberar. É como quando a gente tem aquele machucado, eu lembro muito quando eu era criança, eu gostava de brincadeiras muito moleques, né? Então eu gostava de carrinho de rolemã e eu direto ralava o joelho e tirava a capa assim do joelho. E sujava, porque a estrada era de terra ou era de asfaltada, mas tinha muita terra no asfalto, né? Muita areia. E ficava aquelas areias no machucado. E aí quando eu ia limpar, ou minha mãe ia limpar, precisa doer para melhorar. Porque dói limpar. Dói tirar aquela terra do machucado, do sangue, da carne. E aí depois passar o sabão dói mais ainda. E aí depois, na minha época, né, era passar o metiolate. E aí o metiolate ardia demais. E aí depois de tudo, né, limpo, aí sim começava a cicatrizar, melhorar. E eu podia correr de novo para a rua para brincar. Escrever é algo que pode doer, vai doer provavelmente, mas depois disso você vai conseguir ter um pouco mais de alívio e um pouco mais de consciência para olhar para ele de forma positiva. Então, assim, escreve ele, colocando toda a sua emoção para fora.
raiva, revolta, ódio, rancor, tristeza. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que bater na almofada, bate. Escreve ele. Escreve. Aconteceu isso comigo. Fizeram isso comigo. Enfim, eu me senti assim, assim, assado. Escreve tudo que você quiser, da forma que você quiser. Esse trauma, escreve, coloca ele no papel. Coloca, escreve as emoções que vêm, os pensamentos que vêm, o que isso causou na sua vida negativo, o que você deixou de aproveitar na sua vida por causa desse trauma, o que é, escreve tudo, tudo. O papel ele não julga, então você pode inclusive colocar coisas para fora que na nossa realidade a gente acha muito horrível, mas você pode colocar para fora porque o papel não julga. Escreve. E é um processo autoterapêutico, você consegue fazer isso na sua casa de graça, com um pedaço de papel, uma caneta na mão. E são ferramentas incríveis que eu sempre indico. Coloca. Finalizou isso. Isso você pode fazer para traumas grandes, gigantescos, aquele que fala, Fabi, uma coisa horrível aconteceu. Ou pequenas coisas que foram acumulando durante a vida e que você percebeu que tá te incomodando. Escreve, põe para fora. Todo sentimento negativo que isso te causou. Escreve até esgotar. Esgotou, você pega esse papel, amassa, rasga e joga fora, né? Crianças não façam isso, mas para quem quiser, queimar, colocar num potinho com segurança e queimar dentro da pia, do tanque, alguma coisa assim. A nossa imaginação, ela é extremamente poderosa, lembra? Então, a nossa imaginação é extremamente poderosa. Então, ela flui no presente, no passado, no futuro, e a nossa mente entende que a realidade a gente sente no presente. A mesma coisa, você pode usar a sua imaginação a seu favor. Nesse momento que você estiver jogando fora, que você estiver queimando, você vai colocar toda a sua emoção de libertação. Provavelmente já vai ser algo intuitivo que vai acontecer e você pode potencializar. Então, manda embora tudo isso que aconteceu comigo. Faz parte da minha história, eu não apago. É impossível a gente apagar uma parte da nossa história. Mas você consegue mudar o seu sentimento relacionado àquela ocasião, aquele momento específico ou aqueles momentos específicos que te impactaram negativamente, que te fazem sentir essa tristeza, essa angústia, ou isso que te trava de ser quem você é mesmo, de ter mais exposição. Faz isso como um processo de libertação, um processo de deixar o passado no passado. Isso é extremamente poderoso. Fabi, vai sumir? Provavelmente sim, mas vai depender de cada um. Então, se você quiser me dar um feedback, eu vou te ajudar, de repente, a melhorar algo nesse processo, para que você tenha melhores sentimentos relacionados a isso. Mas isso é uma das coisas, das muitas coisas que podem ser feitas. Faça isso, experimente, porque a gente não consegue saber o resultado se a gente não fizer. Se a gente fizer, a gente tem um resultado positivo ou um resultado neutro de não acontecer nada. Nesse caso, você não corre risco nenhum. Então, por que só imaginar que vai dar errado ou só imaginar que pode dar certo, mas não fazer? Faça nem que seja para provar que não dá certo. E aí você fala, Fabi, eu fiz e não mudou nada. E aí, a partir daí, é possível a gente buscar outras estratégias, mas é muito difícil você não ter resultado algum, combinado? Faça isso. Então, a partir disso, tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode, depois que você fez esse processo, olhar para esse momento, para esse trauma ou para esses traumas de forma construtiva, de forma positiva. O que eu aprendi com esse trauma?
E aí você está mais liberto das emoções negativas para você conseguir olhar para isso. Tem muitas pessoas que conseguem fazer dos seus traumas os seus maiores tesouros, a sua maior preciosidade, porque através disso ela ajuda pessoas. Então, provavelmente, se você sofreu um abandono, hoje uma das suas características é você não abandonar ninguém, porque você sabe a dor do abandono, você conhece a dor do abandono. Então, o trauma ele vem para crescimento, apesar de muitas vezes a gente não conseguir enxergar isso e sentir isso, mas ele vem para aprendizado. E se a gente não aprende com o que acontece de ruim, a gente continua cometendo o mesmo erro, até que a gente aprenda. Combinado? Faz sentido para você? Você pode compartilhar comigo, ok? Então você pode fazer exatamente esse processo que eu sugeri. Escreve, põe as emoções negativas no papel, para fora, rasga, joga fora e depois escreve o que de positivo está acontecendo para que você consiga fluir. O que de positivo você está conseguindo fazer? Qual qualidade sua que você está usando mais? E qual qualidade que você quer conquistar e trabalhar? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, ok? Porque quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente trava. Então, escolhe uma, trabalha e depois passa para outra. Parece simples, mas nem sempre é fácil. Porque quando a gente está um pouco mais agitado, quando a gente é um pouco mais ansioso, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente trava. Então pode ser o seu caso. Então respira. Escreve faz. Tudo bem você fazer uma lista do que você quer trabalhar, desde que você escolha e trabalhe. Combinado? Eu postei hoje uma frase do Viktor Frankl, né, que quando a gente não consegue mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então é esse o desafio. A gente não consegue mudar o outro. E um dos pontos que você talvez esteja trazendo é assim: Fabi, eu não lembro de nenhum trauma, eu não tenho nenhum trauma. Então, ok, você aplica esse exercício para algo que você queira mudar na sua vida, um comportamento, um sentimento que vem, ou coisas ruins que você faz e que você não gosta de fazer. E a partir daí você aplica o mesmo exercício. Quero muito, muito que essa informação tenha um impacto positivo na sua vida, que essa informação já comece a limpar o caminho para entrar mais bem-estar ainda, mais alegria, mais felicidade na sua vida, porque é isso que você merece, independente do que você sente aí de merecimento ou não, é isso que você merece. Nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para fluir na alegria, nós nascemos para fluir no bem-estar, e você pode ir tirando e limpando o caminho para a sua alegria vir mais abundantemente, para você fluir mais abundantemente na alegria e no bem-estar. Combinado? Você consegue fazer isso, nós conseguimos fazer isso na nossa vida. Então, fica com essa mensagem. Um beijo no coração. Você é uma alegria na minha vida, porque eu consigo interagir com você, te ajudar, e isso é uma alegria na minha vida. Eu nasci para isso. Beijo no coração.